Currículo Paulista para o concurso de professores do estado de São Paulo. Meu nome é Roberto Desan e esse é o Pedagogia Fundamental. E hoje, pessoal, estou com uma novidade para vocês. Então, essa semana, do dia 10 ao dia 14, a gente vai ter aula todos os dias. Todos os dias vai ter um vídeo novo aqui para vocês. E sempre eu vou ter um vídeo que vai sair às 7 da noite. E eu fiz uma parceria com outro canal também de pedagogia. O canal da Jéssica Pereira. Então, o meu vídeo sai às 7 da noite com o conteúdo. E o canal da Jéssica sai às 8 horas com as questões referentes àquele conteúdo. E aí, curtiram? Gostaram? Já deixa o joinha aí e vamos estudar. Então, Currículo Paulista. Gente, aula importante. Por quê? Porque ela cai na sua prova objetiva, ok? E também é muito provável que vai cair alguma coisa na prova discursiva. Tá? Então, nesse canal a gente vai dar uma olhada no Currículo Paulista na parte geral. Essa é a primeira aula, eu vou trazer mais aulas ainda de Currículo Paulista para vocês. Tá? Eu combinei lá com os membros do canal que a gente ia ter mais aulas de Currículo Paulista lá. Quero agradecer aos membros do canal também, porque ajudou muito, né? Tem dado muito certo. Tá joia? Então, se você quer ser membro do canal, clique aí. Seja membro. Membro Preparação Permanente. Vamos lá? Gente, Currículo Paulista. A gente vai conversar sobre esse currículo e muitas das vezes ele faz referência à BNCC. Gente, por que ele faz referência a essa BNCC? Que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Por quê? É o seguinte, a BNCC, ela não é um currículo propriamente dito. Ela vai dar orientações para construções de currículo. Entendeu? Então, a gente vai ver que tem algumas coisas que o Currículo Paulista traz direto lá dessa BNCC. Porque a partir dela se construiu o currículo do Estado de São Paulo, que a gente chama de Currículo Paulista. Tá? Essa construção ela não foi somente baseada na BNCC, né? A gente teve essa visão das peculiaridades, das diferenças que a gente tem do estado de São Paulo em relação a outros estados e também dentro das várias cidades que tem o estado de São Paulo, que é enorme e tem bastante cidades aqui. Né? Então, foi levado isso em consideração. Além disso, a construção desse currículo foi bem democrática, né? Então, houve um dia D de consulta às escolas públicas, né? Aos professores, ok? Então, existe um histórico aí bem democrático de construção do currículo, tá? Mas, o que a gente vai focar hoje? A gente vai focar na fundamentação pedagógica, ok? Eu ainda trago uma aula para vocês sobre histórico e outras coisas, tá bom? Você tem que se preocupar com a sua área depois, tá? Porque tem a área geral e depois tem o específico. Então, se a sua área for língua portuguesa, estudo geral e vai estudar lá a língua portuguesa também, tá? Dentro do Currículo Paulista. Então, vamos lá? Então, o objetivo da aula, a gente dá uma olhada na parte dos fundamentos pedagógicos, tá? Então, olha aqui. Fundamentos pedagógicos do Currículo Paulista. Então, ele traz vários capítulos dentro desses fundamentos. Então, eu tenho o compromisso com a educação integral. Deixa eu colocar meu laser. O compromisso com essa educação integral, que eu já comentei com vocês um pouco antes, que não tem uma relação direta com escola de tempo integral. Pode existir, mas não é necessariamente uma escola de tempo integral, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje. Temas contemporâneos transversais, que esses temas aparecem lá na BNCC e são trazidos aqui para o Currículo Paulista, né? E esses temas eles têm que ser observados na sua aula prática, né? Quando você vai fazer a videoaula, então você tem que observar esses temas, ok? Um compromisso com o desenvolvimento das competências, que a gente sai de um ensino conteudista, né? A gente sai desse ensino que é só conteudista e parte para um ensino que é do saber fazer alguma coisa, né? De ser competente em alguma habilidade, tá bom? Então, é quase que colocar aquele conhecimento em prática.
tá? Então, depois, eu tenho os princípios do ensino médico no contexto da prática, as juventudes e o ensino médio. Também são diversos tipos de juventudes, né, pessoal? Então, a gente tem, dentro do estado, até dentro de uma cidade, a gente tem vários tipos de jovens, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. A inclusão educacional, né? Atendimento, modalidades e temáticas. A educação de jovens e adultos, a EJA, né? Educação de jovens e adultos. E essa transição da etapa do ensino fundamental para a etapa do ensino médio. Então, é muito importante a gente prestar atenção em transições de etapas, né? Das 3 etapas que a gente tem na educação básica. Por quê? Porque geralmente o aluno troca de escola, ele às vezes troca de amigo, os sentimentos são diferentes, né? Então, essas transições são importantes, né? Não só essa do fundamental para o médio, mas também da educação infantil para o ensino fundamental, o ensino fundamental anos iniciais para os anos finais, tá? Então, essas transições, elas têm um grande impacto aí na vida do educando, ok? Vamos lá, então. Então, ó, o compromisso com a educação integral, ela independe de quê, gente, esse compromisso? Independe da rede de ensino que frequenta, tá? Então, particular ou público, né? Tanto faz a rede de ensino. E independe também da jornada que esse aluno cumpre. Tá? Então, a educação integral seria a educação em amplas áreas. Pensar esse educando, esse aluno, no sentido socioemocional, no sentido cultural também. Não só conteúdo, né? Mas esse conteúdo também é importante, né? No sentido intelectual aí da coisa. Tá bom? Então, são pensamentos integrais, pensamento no todo. E isso não tem relação direta com a jornada desse estudante. Então, esse estudante, para ter uma educação integral, ele não precisa participar de uma escola de tempo integral. Entenderam? Então, é isso que você tem que ter em mente, tá? Pode ser que ele participe? Pode, né? Então, independe dessa jornada que ele cumpre. Não depende disso. Ok? Vamos lá. Ainda essa educação integral, ela afirma o compromisso com o desenvolvimento do estudante em suas dimensões. Então, as dimensões que tem essa educação integral. O que é isso daqui? Eu coloquei, ó, IFSC, que são as iniciais dessas dimensões, né? Então, são 4 dimensões, né? A gente pode pôr aqui, 4 dimensões. Então, vamos lá. I de intelectual, F de física, dimensão física, tá? Não de física da disciplina, dimensão física. S de socioemocional. E C de cultural. Então, são essas 4 dimensões que a gente tem que prestar atenção quando eu falo sobre educação integral. Além disso, gente, elencando as competências e as habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Gente, aqui nesse multifacetados, né, que a gente tem um cenário de diversos tipos, né? Por isso que eu falo que é multifacetados. São vários cenários. Então, você imagina o Brasil, já é grande, né? Também o estado de São Paulo, ele também é enorme. E a gente tem vários tipos de cenários, vários tipos de regiões, né? Que são diferentes entre elas. Então, eu tenho esses vários cenários, até dentro de uma mesma cidade. A gente tem que pensar nisso, tá? Um bairro é diferente do outro bairro. A gente tem públicos diferentes, cenários diferentes, condições diferentes. Ok? Então, eu tenho que levar isso em consideração, tá? Nas escolas que integram o sistema de ensino estadual, as atividades desenvolvidas com o estudante
dentro e fora do espaço escolar, devem convergir em todas as etapas de ensino da educação básica, para que todos possam desenvolver as competências gerais. Gente, essas competências gerais são competências trazidas lá pela nossa BNCC, tá? BNCC. Nossa, professor, mas pode? Pode, né? Lembra que eu conversei com vocês? Então, a BNCC é a base, então eu posso buscar nela muitas coisas. Na verdade, eu tenho que buscar nela tudo, né? Eu tenho que buscar nela e, a partir dela, construir o meu currículo, entendeu? A partir da minha realidade. Então, por isso que foi construído o currículo paulista. Senão, a gente usava BNCC mesmo, né? Mas BNCC não é currículo, ok? Então, ele traz as 10 competências gerais da BNCC e reproduz aqui no currículo paulista. Tá? Então, eu vou dar uma passada pelas 10 competências. Por quê? Porque tem uma aula específica aqui do Pedagogia Fundamental sobre 10 competências gerais da BNCC. Tá? Então, tem uma aula e tem uma aula só de questão disso. Tá? Eu vou deixar na descrição aí para vocês e no final eu deixo também. Então, você tem essa aula que vai explicar bem minuciosamente, mas hoje eu vou passar pelas 10 competências para você relembrar. Aí, eu tô supondo que você vai relembrar. Ok? Combinado? Então vamos lá. Primeira competência, conhecimento. Ó, o nome das competências não vem explicitado na BNCC, não vem escrito, a gente só se refere a ele, tá? Então, esse conhecimento é que essa competência, ela é interligada com a palavrinha conhecimento. Lembra da palavra conhecimento, tá? Às vezes, essas palavrinhas são cobradas em prova, então a gente traz aqui. Tá? Mas quando você for ler o documento, não tem essa palavrinha lá, tipo, primeira competência, conhecimento. Não tem, tá? Então, é uma palavra que os professores usam para descrever essa competência, tá? E antes de a gente começar nessas competências gerais, eu tenho que explicar por que é competência geral, gente. Porque são competências que a gente vai trabalhar em todas as áreas, todas as disciplinas, as áreas de conhecimento, né, vão trabalhar essas competências. E dentro das disciplinas, eu tenho competências específicas. Então, biologia, eu tenho competências lá da biologia. Então, eu tenho que trabalhar da biologia e as gerais, entendeu? Então, primeiras gerais. A gente está vendo aqui as partes gerais do currículo paulista e depois do BNCC e etc. Ok? Vamos lá. Então, primeiro, conhecimento. Então, valorizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Então aqui a finalidade, entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. Então, se relaciona com essas palavras. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas, tá vendo? Então, eu vou pegar o conhecimento das diferentes áreas e vou formular o meu pensamento científico, o meu pensamento crítico, né? O criativo, beleza? 3. Repertório cultural. Então, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Tá vendo? Então, se relaciona com as palavrinhas, repertório cultural. Então, produção artístico-cultural. Não só local, o local é importante, né? Mas a gente tem que fazer um conhecimento mundial também. 4. Comunicação. Então, utilizar diferentes linguagens. Olha, tá bem conectado, né, com o que traz o edital do seu concurso, né, com o que traz o currículo paulista.
Porque até no currículo paulista eu vou falar de multiletramentos, de diferentes linguagens, né? Tem até um texto que vai falar sobre essas diferentes linguagens para a construção de narrativas, né? Então eu tenho bastante coisa sobre isso. Então, comunicação é importante. Vamos lá. Então, linguagens. Verbal, que eu posso usar oral ou visual motora, como Libras, e escrita. Corporal, visual, sonora e digital. Bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica. Para quê, gente? A finalidade para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao atendimento mútuo, ok? Vamos lá. 5. Cultura digital. Tá bem relevante também, né? Cultura digital hoje em dia. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva, além de ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, com a finalidade, né, de se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, tá? Existe essa ideia de protagonismo dentro do currículo paulista, tá bom? Da pessoa atuar na sociedade e não ela ser espectadora somente, tá? É uma ideia que vem, assim, é muito clara de Paulo Freire, né? Paulo Freire falava bastante sobre isso. Mas não tem a citação de Paulo Freire aqui no currículo não, tá? Vamos lá, diretamente não. Tá? Vamos lá. 6. Trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiência que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Existe uma preocupação muito grande em cima desse projeto de vida, ok? E quando eu falo de trabalho, não é só conhecimento técnico de trabalho, não, tá? Conhecimento de habilidades, tá bom? De formação para o trabalho mesmo, de pensar o que você vai ser também, entendeu? Tá ligado, né? Trabalho com um projeto de vida. Ok? Então, argumentação. 7. Argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, tá? Argumentação. 8. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Vamos lá. 9. Quase terminando, hein? Quase terminando essa parte, né? Empatia e cooperação. Olha lá. Tá vendo, gente? São conhecimentos mais ligados para o sociológico, né? O socioemocional, tá bom? O desenvolvimento da coletividade. Tá? Não é um conhecimento específico, né, de uma disciplina. Tá bom? Então, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, ok? Por isso que a gente fala sobre empatia, né? E por último, a 10ª. Responsabilidade e cidadania. Olha lá. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Tranquilo? Então, ó, dúvidas sobre essa parte, dá uma olhadinha, Pedagogia Fundamental, 10 competências gerais da BNCC, tá? Então, eu tenho as 10 competências, a aula completa só sobre isso e depois uma aula só sobre questões disso. Tá bom? Vamos lá. Compromisso com a educação integral, com a educação total, global dessa pessoa, tá? Então, essas competências gerais que a gente viu agora, as competências gerais contemplam integradamente conceitos, procedimentos, atitudes e valores, enfatizando a necessidade de desenvolvimento de competências, ó, o que eu falei, né? Socioemocionais. Socioemocionais, ok? Não são competências específicas de uma matéria, de uma disciplina, de uma área de conhecimento. Não, são competências sociais que vão relacionar essa pessoa, esse aluno, com a sociedade, né? E de autoconhecimento também. Então, socioemocionais, ok? Essas competências cognitivas, que são as específicas, né, da disciplina, tá? Então, essas que são específicas de disciplina, cognitivas, do pensamento, né? E as competências socioemocionais de interação são indissociáveis. Escreve aí, indissociáveis. Porque elas andam em conjunto, tá? A construção dessas competências se dá de forma conjunta, se dá unicamente, tá bom? Então vamos dar uma olhada na definição que o Currículo Paulista traz. Olha lá. Ó, sua mobilização também ocorre simultaneamente. Vou pegar meu marca-texto agora. Simultaneamente. As duas ocorrem em conjunto, tá? Por isso que são indissociáveis. Beleza? Fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais que foram reproduzidas da BNCC, né? Elas são do Currículo Paulista, mas ele trouxe lá da BNCC. Ok? Vamos lá. Segundo essa perspectiva, o Currículo Paulista, em alinhamento com a BNCC, claro, né, preconiza a adoção de práticas pedagógicas de gestão que levam em consideração. Aí ele vai fazer uma listinha. E como vocês sabem, listas são prediletas quando eu vou falar de concurso público, né? Aqui eu tenho 4 tópicos. Então, quando aparece listinha lá no na sua leitura, né? Um tópico, 2, 3, 4, aquilo lá provavelmente vai aparecer numa questão. Tá bom? Então, vamos olhar com calma. Então, essa parte eu não mudei nada. Eu trouxe do jeitinho que está lá no Currículo Paulista. Então, o que eu devo levar em consideração? Olha lá. 1. Compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, integrando as dimensões, intelectual, cognitiva, física e afetiva. Uma visão plural, singular e integral da criança e do adolescente, do jovem e do adulto, de suas ações e pensamentos, bem como do professor, nos âmbitos pessoal e profissional. Então, uma visão ampla, plural, singular e integral, tá? Por que não é só plural, gente? Porque a gente não deve tratar todos os alunos de forma homogênea, porque os alunos são diferentes. Então, não é interessante ter essa homogeneização, né? Então, alunos são diferentes, a gente tem que tratar de maneira diferente, tá? Depois, acolhimento das pessoas em suas singularidades e diversidades, tá vendo? Então,
não é homogeneidade. O combate à discriminação e ao preconceito em todas as suas expressões, bem como a afirmação do respeito às diferenças sociais, pessoais, históricas, linguísticas e culturais. Por último, a necessidade de construir uma escola como espaço de aprendizagem de cultura e democracia, que responda ao desafio da formação do estudante para atuar em uma sociedade altamente marcada pela tecnologia e pela mudança. Tá? Principalmente hoje, né, nos dias atuais, a gente precisa dessa mudança de currículo porque a presença da tecnologia é cada vez mais forte na sociedade, né? Então, muitas pessoas têm celular, muitas pessoas têm acesso à internet, né? O celular democratizou, assim, as mídias. Por quê? Porque existiu uma condensação ali no celular de vários recursos, né? Então, você tem foto, tem vídeo, tem acesso à internet, tem áudio, tem muita coisa ali. Então, houve essa democratização, tá? Então, eu preciso pensar em tecnologia, ok? Vamos lá. Temas contemporâneos transversais. Gente, temas transversais, eles vão além de ser temas interdisciplinares. Então, ó, o transversal vai além do interdisciplinar, tá? Você tem que ter isso em mente. Por quê? Porque eu posso ter várias abordagens aí desses temas, desses TCTs, né? Temas contemporâneos transversais, ok? Então, a necessidade... Por que veio esse tema contemporâneo transversal? Por quê, gente? Porque, geralmente, o conhecimento, quando a gente faz a transposição didática, né? A gente costuma fragmentar demais esse conhecimento, ok? Então, o que propõem esses temas transversais? Eles propõem a integração dos temas, tá? A integração dessas disciplinas, dessas áreas, por meio de temas que são comuns, ok? Então, olha lá. Então, a necessidade de superar a fragmentação disciplinar do conhecimento por meio de orientações curriculares que vieram lá da BNCC, ok? Então, os temas contemporâneos transversais, eles vão considerar o contexto. O contexto. Para quê, gente? Para duas coisas. Para promover esse protagonismo do estudante em sua aprendizagem e também para a construção de seu projeto de vida, o projeto de vida do estudante, do educando. Tá? Então, o estudante tem que ser protagonista, ele não pode ser só espectador, tá? A gente conversou um pouquinho sobre isso, e também ele tem que fazer a construção do seu projeto de vida, fazer um planejamento aí para a sua vida, ok? Além disso, esses temas contemporâneos transversais, eles promovem essa equidade. Gente, equidade não é tratar necessariamente todo mundo igual. Vocês tratam iguais nas medidas das suas igualdades, né? A gente conversou um pouco disso aqui nesse canal, tá bom? E a gente chama isso de igualdade material, né? Não é ferro e fogo, tá? Então, por isso que a inclusão não é tratar todo mundo igualzinho, não. Né? A gente tem que pensar em outras coisas, tá bom? Então, a gente tem que dar mais para quem precisa mais, dar um pouquinho menos para quem precisa menos, ok? Ajudar menos, não é dar, né? Ajudar, ok? Afinal, a gente paga tanta coisa ainda. Então, ó, pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Então, promover a equidade é saber que as pessoas são indiferentes. Olha lá, parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo aí. Mas equidade tem relação com diferenças, né? Ó, aí o TCT, o Currículo Paulista, traz uma citação direta da BNCC que eu trouxe para vocês. Então, os temas contemporâneos transversais, TCTs, podem ser uma estratégia eficaz para, vamos lá, contribuir para a possibilidade de promover ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada,
bem como fazer a sua conexão com situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades, contribuindo para trazer contexto e contemporaneidade aos objetos do conhecimento descritos na BNCC. Então, os TCTs vão dar essa liga nas disciplinas, essa liga nas áreas de conhecimentos, ok? Beleza? É praticamente isso, traduzindo. Continuando, que ele traz, esses DCNEM aí diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, tá? DCNEM. Então, indicam que o protagonismo juvenil esteja ancorado na proposta pedagógica da escola, como ação que promoverá em todos os fazeres escolares jovens sujeitos de sua própria aprendizagem e de seu processo de desenvolvimento. Assim, todas as situações de ensino e aprendizagem devem estar pautadas em oferecer experiências de ensinar e aprender para as diferentes modalidades da educação básica de nível médio. Ok? Então, a maioria das informações que eu tirei aqui hoje foram do Currículo Paulista para o ensino médio, tá? Então, eu tirei de lá do ensino médio. A gente vai ter uma aulinha mais específica para Currículo Paulista do ensino fundamental. Porém, gente, a maior parte é parecida, tá bom? Então, a maior parte das coisas que eu faço para o ensino fundamental, eu faço para o ensino médio, mas eu penso um pouquinho diferente, mas é bem parecido, tá? Vamos lá. Então, agora o próximo tópico, compromisso com o desenvolvimento das competências, né? Então, eu tenho essa história de competência desde a BNCC, tanto que o Currículo Paulista vai trazer essa definição de competência lá da BNCC, ok? Vamos lá. O Currículo Paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento do estudante. Então, o que é competência? Ele vai trazer a definição da BNCC. Competência: a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, competência. Traduzindo agora, né? Então, competência, eu vou pegar o meu conhecimento e aplicar no meu dia a dia, na vida cotidiana. Então, não adianta eu ter conhecimento que não é aplicado no dia a dia. Ok? Beleza? O currículo indica o saber e também o saber fazer, né? Então, não é só você ter um conteúdo na sua cabeça. É saber fazer, saber aplicar, ir além desse saber, ir além de uma decoreba, ir além de uma memorização, tá? Então, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tá vendo? Que é quase que o tripé da educação, né? Cidadania, trabalho e educação, né? Vamos lá. Então, além disso, ele traz definições de aprender a fazer e a conviver, aprender a ser e aprender a aprender. Então, são definições importantes para que o currículo consiga trazer essa competência, esse desenvolvimento de competências. Ok? Então, vamos lá. Ele traz num parágrafo. Espera-se... Deixa eu colocar meu marca-texto. Marca-texto. Aí. Espera-se que essas indicações possam orientar as escolas para o fortalecimento de ações que assegurem ao estudante a transposição de conhecimentos, habilidades... Então, aqui, transposição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores em intervenções concretas e solidárias. Isso daqui seria aprender a fazer e a conviver,
Então, transposição de conteúdo, de conhecimento, né? No processo de construção de sua identidade, aprimorando as capacidades de situar-se e perceber-se na diversidade, de pensar e agir no mundo de modo empático, respeitoso à diversidade, criativo e crítico. Seria o aprender a ser. Seria o desenvolvimento da identidade desse estudante, né? Desse educando. E por último, aprender a aprender, gente, ó, bem como de desenvolver sua autonomia para gerenciar a própria aprendizagem e continuar aprendendo. É o que se reclama muito hoje em dia, ok? Reclama-se muito hoje em dia que a criança, que o adolescente, ele vai na escola, mas ele não aprende a estudar, ele não aprende a adquirir o conhecimento, né? O conhecimento é despejado na cabeça dele, na verdade, né? Então, a gente deve ensinar o aluno a aprender, ok? Vamos lá. Os princípios do ensino médio no contexto da prática. O Estado de São Paulo, visando cumprir seus objetivos educacionais propostos na legislação federal, pretende assegurar que o estudante seja sujeito crítico, criativo, autônomo e responsável. Olha lá, 4 características: crítico, criativo, autônomo e responsável. As mudanças curriculares devem ser pautadas por abordagens pedagógicas mais práticas, interativas, inclusivas e diversificadas. Deve-se enfatizar a importância de as escolas considerarem as culturas juvenis, que são diferentes, né? Diferentes culturas, tanto que tem um tópico só para falar sobre isso. A diversidade, a singularidade de cada estudante e garantia que desenvolvam a autonomia, a responsabilidade, o protagonismo e o projeto de vida. Tá? Então, a partir daqui, ele fala muito sobre projeto de vida. Né? Se fala muito de projeto de vida, principalmente no estado de São Paulo. Ok? Para que a escola responda a essa grande tarefa, seu currículo, suas práticas e seus processos educativos devem assegurar ao estudante. Olha lá, é mais uma listinha com 3 tópicos. Então, o que deve ser assegurado ao estudante? A constituição e consolidação de uma forte base de conhecimentos. Então, tem que ter conhecimento, né? Não é uma coisa tão livre. Tem que ter base de conhecimento, base científica. E valores advindo tanto dos processos formais de ensino e aprendizagem, quanto da convivência e das experiências adquiridas no contexto social. Então, não é só o conhecimento que vem do professor, o conhecimento social também, ok? A capacidade de não ser indiferente em relação a si próprio e ao outro, bem como os problemas reais que estão no seu entorno, apresentando-se como parte da solução de maneira criativa, generosa e colaborativa. Então, o aluno ser protagonista, ele não ser somente um espectador da realidade. Isso é importante. Um conjunto amplo de competências cognitivas e socioemocionais amparadas nas competências gerais da educação básica, que lhe permitem seguir aprendendo continuamente. Então, aprender a aprender, né? Nas várias dimensões de sua vida, realizando a visão que projeta de si próprio para o futuro. Beleza? E dentro dessa parte, ele vai conversar um pouquinho sobre o projeto de vida. Então, o projeto de vida é uma coisa mais multidimensional, multidisciplinar, né? Até um pouco socioemocional, mas ele fala sobre essa multidimensão desse projeto de vida, que eu não posso pensar em só uma coisa, ok? E quando eu falo também sobre competências socioemocionais, eu não tenho que impor alguma coisa naquele indivíduo, né? Eu tenho que demonstrar várias coisas para que ele construa o seu caráter, né? A sua emoção, né? Vamos lá. Então, projeto de vida.
Conheça e acolha seus estudantes em sua multidimensionalidade. Deixa eu colocar aqui. Vamos escrever. Sua multidimensionalidade. Considerando seus interesses e desafios. Seus de quem, gente? Do estudante, né? As juventudes e o ensino médio. Gente, aqui a gente tem que considerar que existem vários tipos de jovens, vários tipos de juventude. A gente não pode considerar que os alunos do ensino médio vão ser homogêneos, né? Não só no ensino médio, também em qualquer escola, né? Educação infantil, ensino fundamental, os alunos não são homogêneos. Né? Então, eles não são iguais. Eu não consigo ter uma tratativa para todo mundo, igualzinho. Então, tem que levar em conta essa diferença de uma pessoa para outra, né? De uma juventude para outra, de um jovem para o outro. Ok? Esse é o essencial de inclusão, né? Perceber que as pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. A regra é que são diferentes, né? A gente que quer impor uma normalidade. Vamos lá. Então, existem múltiplas culturas juvenis que eu tenho que levar em consideração a condição sócio-histórico-cultural que precisa ser considerada. Além disso, a singularidade de cada um. Ok? Princípio da horizontalidade. Então, o que ele traz sobre esse princípio da horizontalidade? Que o professor, a escola, ela não tem que estar sempre acima do aluno, né? Que é vertical, né? A gente tem que perceber o aluno de maneira horizontal, ok? E para isso acontecer, ele dá uma sugestão aqui, ó, que os alunos, os gestores e os professores estabeleçam acordos em conjunto com o estudante, tá? Então, aquelas regras de convivência, faça junto com eles. Okay? Então, com o estudante para orientar a convivência e a tomada de decisões no ambiente escolar. Okay? Então, é por isso que a gente faz regra de convivência junto com os estudantes. E são técnicas até para a gente reprimir aqueles comportamentos indesejados, né? Porque a gente põe o aluno como protagonista, tá? O que é acolher? Então, acolher seria interessar-se pelos educandos, percebê-los em sua inteireza, aceitá-los em suas diversidades, fazer com que se sintam queridos e amparados. Vamos grifar isso daqui, né? Ficou bonito. Queridos e amparados. É o reconhecimento que se faz com os adolescentes e jovens, torna-se mais produtivos e contributivos em qualquer ambiente, especialmente na escola. Ok? Então, acolher é fazer-se querido, fazer-se amparado. Bonito. Definição direto lá do currículo paulista. Tá? Agora, inclusão educacional. Gente, a inclusão aqui, ela vem corroborar, né? Ela vem afirmar tudo que a gente já estava falando até agora. Então, inclusão é você perceber que equidade, ela tem uma relação com diferença. Né? Você tem que perceber que as pessoas são diferentes. Essa é a base da inclusão, tá? Então, olha aqui. Opa, e antes da gente falar sobre inclusão, então, deixa o seu like, ok? Hoje, ainda, após essa aula, tem a aula com a Jéssica, com questões sobre o currículo paulista lá no canal da Jéssica, ok? Vou deixar, no final, eu vou deixar o link para vocês. E se vocês acharem que é interessante, eu tenho a área de membros do canal. No Seja Membro, aqui ó, deixa eu pegar o laser. Então ó, ao clicar em Seja Membro, você tem a área de membros do canal. Tem um aspirante a professor, que é para ajudar o professor. Você vai ter só uns emojis personalizados e também preferência para responder as questões, né? E o que é mais interessante é a preparação permanente, de R$ 7,99 por mês.
Nessa área aqui, eu faço resolução de questões da VUNESP, tem uma coisa mais específica aí para vocês, tá? Então, é um a mais, assim, é para você que quer ir além, ok? Então, tem essa área de membros aí de preparação permanente, que é um preço justo, ok? Então, seja membro do canal. E não se esqueça de inscrever no canal, porque 80% das pessoas, agora 79%, graças a Deus está diminuindo, 79% das pessoas não são inscritas no canal. Um dia eu vou trazer a tabela aqui para vocês, na próxima aula, vou trazer a tabelinha aqui e vou mostrar para vocês, que é verdade, eu falo a verdade. Vamos lá. Então, falando sobre inclusão. Olha lá. Então, o currículo paulista, em observação a acentuada diversidade cultural, tá vendo? E o compromisso com a redução das desigualdades educacionais no Estado leva em consideração as necessidades, as possibilidades e os interesses do estudante, assim como suas identidades linguísticas, étnicas, culturais e o modo assegurar suas aprendizagens essenciais integralmente. Então, gente, quando eu falo de inclusão aqui, eu não estou falando inclusão somente do PCD, né? Que é a pessoa com deficiência, ok? Estou falando inclusão de todas as pessoas, porque, em regra, as pessoas são diferentes. Okay? Pense nisso. Pessoas são diferentes, tá? Para promover a educação integral com equidade, vou grifar. Aqui, ó. Equidade, o currículo paulista considera que as temáticas, os atendimentos e as modalidades de ensino permeiam os diversos componentes curriculares de todas as etapas da vida escolar. Equidade tem relação com diversidade. Nesse sentido, deve-se possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades ancoradas no atendimento educacional inclusivo e no reconhecimento de demandas e contextos socioculturais inerentes aos diversos segmentos da população paulista, que é enorme e diversa, ok? Terminando, vamos falar sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Gente, a EJA, ela veio para suprir uma necessidade daqueles alunos que não terminaram o ensino básico na idade certa. A gente tem, lá na LDB, a gente vai comentar sobre isso, existem idades que são consideradas certas para as pessoas terminarem uma etapa, né? A etapa do ensino fundamental, a etapa do ensino médio. Então, a gente tem uma idade para isso. Então, se a pessoa não conseguiu, por alguma razão, completar, ele pode fazer essa educação de jovens e adultos, tá? E, gente, agora vamos pensar. Já vamos discutir antes da gente dar uma olhada no texto que eu trouxe. Ó, esse público, ele é diferente. É um público que geralmente já trabalha. É um público já maior. Muitas vezes eles já têm mais de 18 anos, né? Será que eu posso passar esse conhecimento? Será que eu posso falar sobre habilidades com o mesmo material? Não, né, gente? Eu não consigo usar o mesmo material. Eu tenho que me adaptar a esse novo público. Um público que já está trabalhando. Então, eu não vou ficar falando sobre heróis, não sei, talvez até fale, né? Mas não de um jeito que eu falaria com o público adolescente, com as crianças, ok? Às vezes ele nem está alfabetizado, como que eu vou alfabetizar um jovem adulto com coisinhas, parlendas lá, coisas infantis? Não posso. Então, eu tenho que considerar isso. E tem uma área da educação que a gente chama de andragogia, que é mais específica para esse público que é mais adulto. Mais adulto não, o público adulto, né? Andragogia para público adulto, ok? Vamos lá. Então, EJA não deve ser um recorte do ensino médio. Ele não deve ser tratado assim à parte, né, do ensino médio. Então, eu preciso oferecer um modelo pedagógico próprio a partir de princípios da andragogia, que é essa educação para adultos. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. Entendida como a ciência de orientar o adulto a aprender, propondo práticas educacionais apropriadas, com abordagens metodológicas ativas, contextualizadas. É isso daí, contextualizada, isso é importante. Cuidadosamente pensadas e preparadas para este público. Tá? Eu não posso fazer o mesmo tratamento. Aqui, mais ainda, né?
Então, esse EJA, esse aluno do EJA, ele vai estar inserido nesse mundo de trabalho, tá? Então, muitos estudantes dessa modalidade são trabalhadores. E esse mundo de trabalho vai além de trabalhar só, né? Tem a ver com atualidade, tem a ver com escolha de serviço, né? Vai além de trabalhar só, ok? E a partir disso, né, o aluno pode reconstruir a sua aprendizagem. Então, pus aqui reconstruir. Por quê? Porque vai possibilitar o indivíduo reconstruir a sua aprendizagem, partindo de sua vivência cotidiana, para construir e sistematizar os conhecimentos científicos. Então, o aluno do EJA, ele vai partir do cotidiano dele, não o cotidiano do adolescente, que eu sou acostumado a trabalhar. Por exemplo, geralmente vem um livro específico para adolescente, né? Então, não é interessante usar esse mesmo livro, essa mesma metodologia para um adulto. Eu preciso contextualizar. Transição de etapa. Já estamos acabando. Se você não deu like ainda, dê o like agora. Já estamos acabando. Transição da etapa do ensino fundamental para o ensino médio. Então, todas as transições são impactantes na vida de alunos. São impactantes, gente. A gente costuma falar, assim, que a principal delas, numa escola ele vai ser o mais velho e na outra escola, quando ele vai na transição, ele vai ser o mais novo, né? Olha aí o impacto na cabeça dessa criança. Além de várias outras coisas, né? Então, desse ensino fundamental anos finais para o ensino médio, tem essa transição que está no meio da adolescência e são muitas coisas que acontecem na cabeça desse aluno, né? Na adolescência, gente, tem hormônios, está formando várias concepções, né? Vários pensamentos na cabeça desse aluno, tá bom? Então, essa transição deve ser tratada com cuidado, né? Ela deve ser mais fluida, menos perceptível possível. Mas vocês percebem, né? Mas deve ser o menos possível. Ok? Vamos lá. Com o currículo paulista e com o compromisso, desenvolvimento dos direitos de aprendizagem do estudante do Estado de São Paulo, é esperado que essa transição ocorra de forma natural. Grifa aí. Isso porque o currículo paulista apresenta as competências gerais, incluindo as socioemocionais. Então, tem que trabalhar essa socioemocional com o aluno. O estímulo ao protagonismo e o desenvolvimento do projeto de vida do estudante, com as aprendizagens voltadas para a formação integral, desde a educação infantil. É no ensino médio que o trabalho nas áreas será intensificado, evidenciando a articulação inter- e transdisciplinar dos conhecimentos escolares que contribuirão para a contextualização no mundo, ok? Tanto que no ensino médio a gente vai tratar de áreas de conhecimento mais abrangentes, ok? Então, é importante que eu saiba as áreas do conhecimento do ensino médio. Vamos lá? Quais são as áreas do conhecimento desse ensino médio? Gente, parece muito... Se você lembra do Enem, essas são as áreas lá do Enem, tá? Eu tenho essa correlação, tá bom? Com o Enem, porque na minha época tinha essa coisa aí, era um pouquinho diferente. Então, na minha época eram disciplinas, né? E no Enem já cobrava sobre áreas de conhecimento. E hoje a gente trocou isso por áreas de conhecimento mesmo, né? Veio lá da BNCC. Então, o que eu tenho? Eu tenho linguagens e suas tecnologias, e aqui dentro eu vou ter as disciplinas, tá? Matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. Beleza? E aí? Gente, eu espero que eu tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Lembrando que essa semana a gente vai ter aula todos os dias em parceria com o canal da Jéssica aí. Então, no finalzinho dessa aula, hein, já deu quase 1 hora de aula, você já vai lá no canal da Jéssica, já tem um link aqui na descrição para você fazer as questões, tá? Muito obrigado. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa assim, depois de procurar assim, pedagogia fundamental e o tema, e não achar, coloca aqui na descrição e a gente vê se faz esse tema para vocês. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.